O período que me dei entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, que foi de facto o início do PREC aqui na Madeira, esse tempo deu suficiente para as pessoas fazerem desaparecer os arquivos. Os arquivos da PIDE, os arquivos da Legião, os arquivos da Universidade Portuguesa, parte deles nós não sabemos onde é que estão. Portanto, provavelmente estarão em mãos privadas, particulares. Portanto, as pessoas que deitaram a mosca chega à Madeira a 1 de Maio, portanto, que é na altura em que há aquela manifestação grandiosa, a maior manifestação que existe na Madeira, que penso não voltará a acontecer, que foi uma manifestação de exuberância, de libertação, no fundo, de um regime que era fechado. Não é? O centro de topo da manifestação do 1º de Maio, portanto, aqui foi a bênção ou o batismo, se quisermos, do povo madeirense em termos de liberdade. Foi aqui que iniciou-se o PREC na Madeira. Portanto, é aqui que se dá a grande manifestação do 1º de Maio, como nunca tinha existido na Madeira, e creio que não vai ser fácil de se repetir. Portanto, esta manifestação foi convocada pelos jornais, foi organizada essencialmente pelo Comércio do Funchal, e foi convocada pelos jornais e pelas rádios, e depois passava também de boca em ouvido, não é? Os sindicatos organizaram-se, o pessoal que via nas zonas rurais vinham de autocarro ou de caminhões, não é? Furgonetas, tudo servia na altura tudo era permitido e, portanto, isto encheu completamente. Portanto, depois, aliás, ali da Rua dos Ferreiros subiam, porque o Comércio do Funchal era na Rua do Carmo, portanto, tudo aquelas, os panos pintados, portanto, os cartazes foram quase todos feitos no Comércio do Funchal e também alguns sindicatos, inclusivamente no campo vinham das Casas do Povo, que as Casas do Povo é que arregimentavam as pessoas, e eles subiam ainda me lembro perfeitamente disso, que eu era criança, era jovem, estava aqui. E então as pessoas subiam já com alguns cartazes abertos e vinham muitos rolos, portanto, muitos cartazes enrolados. Então eles iam desenrolando e iam passando às pessoas que quisessem, seguir na manifestação, que quisessem ter esse privilégio de pegar no cartaz. Foi sempre patrulhado, entre aspas, por militares que também se juntaram à manifestação. Aliás, os militares eram também do povo, e os cartazes diziam abaixo o fascismo, não é? Como já lhe disse, não houve fascismo, abaixo os capitalistas, o povo a quem mais ordena, viva a liberdade, nem mais um soldado para a África, portanto, abaixo a guerra colonial. Portanto, isso eram os slogans normais desse período. Lembro-me que as faixas vinham de baixo para cima, as pessoas vinham aqui, há vídeos em que se vê os autocarros cheios de gente a parar e a descarregar as pessoas, e acolá na varanda do município, as pessoas que estavam à frente da manifestação falaram ao povo com uma instalação sonora que foi cedida pelo Comando Militar, e inclusivamente estava cá o ator português Artur Semedo, e é ele que está lá no cimo da varanda, e que portanto vai à parede e traz o quadro com a fotografia de Salazar e atira cá para baixo, e as pessoas colocam os pés em cima, não é? Portanto, espezinharam no fundo de aspas. A manifestação do 1º de Maio tinha como objetivo vir ter aqui ao Palácio São Lourenço, à zona do Palácio São Lourenço. Quando nós passamos aqui, estou a falar como elemento integrante da manifestação. Portanto, nós passamos aqui e o Faria Leal, o Major Faria Leal, falou no megafone e falou-nos a agradecer a forma civilizada como estava a decorrer a manifestação, e pediu calma a toda a gente e prometeu justiça aos presos, portanto, aos prisioneiros. E a manifestação continuou sempre de forma ordenada e em ordem. E nós paramos aqui, claro, confraternizamos uns com os outros, e aqui, nesta altura, a grande expressão, a palavra de ordem, se quisermos, era que a Madeira não era caixote de lixo, porque aqui estavam instalados
os 4 prisioneiros, os 2 ministros, o Presidente da República e o Presidente do Conselho, que era o Marcelo Caetano, e a família. Eles de vez em quando, estava aqui cheio de militares, não é? E depois eles de vez em quando espreitavam, a gente via eles entrar à cabeça. Uma coisa curiosa é que os prisioneiros não eram assim tão prisioneiros, porque tinham portanto, todo o espaço do Palácio São Lourenço, inclusivamente, portanto, saíram à rua com o argumento de que precisavam de artigos de higiene, entre outros, e vieram para a rua, portanto, passearam-se. Foram eles que ajudaram a fazer a dinamização política desse período, o período anterior ao 25 de Abril e posterior. Aliás, era um jornal de referência, é um dos jornais mais vendidos em Portugal e que ia para as comunidades portuguesas, portanto, para a França e para a Alemanha, inclusivamente para as Áfricas. É interessante ser um grupo de jovens jornalistas. Sim, eram jovens que escreviam. Que eram bem formados, tiveram sorte de serem bem formados e que entendiam que faltava um espaço para os jovens escreverem, de dizer das suas ambições, aspirações, não é? E passaram a fazer isso. Havia um outro jornal que, aliás, tinha homens que até foram presos pela PIDE, que era o Renhanhau, que era um jornal de caricaturas e que falava muito também, que escrevia, aliás, nessa altura havia aquela forma de escrever nas entrelinhas para passar na censura, e eu falei com o Vicente Jorge Silva sobre o comércio. Ele disse que foram poucas as vezes que não passou na censura, e quando havia problemas eles telefonavam e ele ia lá, então negociavam e acabava saindo sempre as coisas mais ou menos que eles queriam. Na altura não havia, nem toda a gente tinha televisão, portanto só meia dúzia de pessoas é que tinham televisão na Madeira. Então a emissora é que passava os comunicados, é que as pessoas ouviam a emissora, então a emissora foi muito importante. Então também dizia-se que os funcionários da emissora eram pessoas da esquerda. Então há uma ocasião que a Flama deita uma bomba, pois, aliás, parece que foi a primeira bomba que foi deitada pela Flama, foi na emissora nacional. Depois a Flama ocupou a emissora, porque entendia que aquela gente era de esquerda, não tinha interesse de estarem ali. E depois quem vem libertar a emissora, e as pessoas que estavam na emissora, foi o sindicato da construção civil, que pediu aos empreiteiros que cedessem as máquinas, ou mesmo o pessoal trouxe, porque na altura podia-se fazer isto mesmo sem autorização dos empreiteiros, e vieram eles com as máquinas e o povo todo aqui para, no fundo, libertar as pessoas que estavam reféns, no fundo. Outra coisa que eu queria frisar, e que é muito importante, porque ainda hoje se fala disto, que é o problema dos fascistas, não é? Qualquer pessoa era fascista. Repare que o meu pai era funcionário da Câmara e era uma pessoa poupada. E então, por ser poupado, guardar o dinheiro era também considerado fascista. Aliás, aqui é que eu percebo o que era esta questão dos fascistas. Bom, toda a gente era fascista. E quero frisar bem com clareza que Portugal não foi um país fascista. Portanto, nunca houve fascismo em Portugal. Quero até frisar bem que os partidos foram, portanto, ilegalizados pelo Salazar por causa de um fascista. Porque houve, de facto, um movimento fascista, que era o nacional-sindicalismo, dirigido pelo Rolão Preto, nos primeiros anos, finais dos anos 20 e princípio dos anos 30, e exatamente porque o Salazar não era um fascista, e o Salazar não tinha características nenhumas de fascista, portanto, ilegalizou todos os partidos, começando pelo nacional-sindicalismo e, inclusivamente, prendendo o Rolão Preto. A área esquerda da sociedade portuguesa e também madeirense, essencialmente madeirense, que é aquilo que nós estamos a falar, apoderou-se do 25 de Abril, achou que era dona do 25 de Abril
e fazia tudo o que queria. Aliás, fazia-se manifestações por dar cá aquela palha, portanto, eu costumo até ironizar dizendo que fazia-se uma manifestação para dar sol e fazia-se logo a seguir uma manifestação para dar chuva. Portanto, o que interessava era fazer manifestações. As manifestações, normalmente, excetuando esta do 1º de Maio, que tinha um objetivo claro, normalmente as manifestações acabavam num comício no Jardim Municipal, portanto toda a gente dirigia-se para lá, às vezes havia conflitos entre os partidos. Portanto, o final era aqui que acabavam, porque havia o objetivo do comício final, em que os sindicalistas ou as pessoas dos movimentos falavam, e portanto a manifestação vinha ter aqui, portanto é aqui que toda a manifestação se encontrava, todas as pessoas se encontravam. Depois falavam os cérebros da manifestação, os sindicalistas, etc. Entretanto, aqui, como sabe, havia reivindicações para tudo. Eu queria deixar esta ideia, que é, portanto, os sindicatos reivindicavam tudo e mais alguma coisa. Na altura houve várias fechos de empresas porque, infelizmente, eles não podiam pagar aquilo que os sindicatos pediam. Portanto, via-se numa altura difícil economicamente, uma altura de pobreza, não é? Portanto, a riqueza só vem posteriormente, riqueza entre aspas, só vem posteriormente. E então contava-se a anedota na altura que as pessoas encontravam-se e as pessoas diziam: olha, eu fui à manifestação e o sindicato falou que nós vamos ter 11 meses de descanso e só um mês de trabalho. E o outro pergunta: mas eles não falaram em férias? Portanto, isto mostra esta história, um pouco anedótica, mas é uma história que se falava muito na altura, no pós 25 de Abril, não é? Pós início da Revolução. E mostra, de facto, os problemas que existiam, não é? Portanto, e as reivindicações como eram feitas. Isto é o seminário da Diocese, se quisermos, aqui que se chamava o Seminário Menor, que era no fundo uma escola, entre aspas. E, portanto, o seminário é conhecido, ou é muito importante neste período revolucionário, o tal período da Revolução em curso, revolucionário em curso, o PREC, porque, portanto, o 25 de Abril foi em Abril, em Outubro o Liceu tinha poucos alunos antes, mas a partir de agora, com a liberdade, toda a gente tinha direito ao ensino, portanto eles querem também ir para o Liceu. E o Liceu não tinha salas suficientes, então entra em contacto com a Diocese para que a Diocese cedesse o seminário para que os alunos pudessem ter aulas. Como a Diocese recusou-se a fazer isso, a esquerda, dirigida pelo Bloco de Esquerda Bloco de Esquerda não, na altura era o DP, já estou a fazer anacronismos. Portanto, na altura a UDP, não sei se já a UDP se feca ainda, portanto decidem, não, vocês não querem ceder, nós ocupamos. Porque era natural na altura, era uma coisa habitual, ocupar tudo o que havia livre. As casas eram ocupadas, aliás foram ocupadas pelos retornados, aquilo que se chamavam os retornados de África, aqueles que regressaram de África devido à descolonização, portanto tudo era ocupável, e então a Igreja opôs-se a isso, inclusivamente o Dom Francisco Santana, que foi um bispo, foi um homem muito importante no processo de democratização da terra, da Madeira, fundamentalmente, e que ele opôs-se a isso e inclusivamente fez-se prender, juntamente com aqueles que estavam dentro do seminário, portanto ele fez-se refém. Ora, isso deu alguma polémica e eu trouxe para a rua nos jornais e nas televisões e teve eco no país. E depois, mais tarde, em outubro, creio eu, em novembro, logo a seguir, portanto há um acordo entre a Diocese e os governantes da altura, portanto, portanto que estavam a governar a Madeira, o governador
militar ou civil na altura. Portanto, chegaram a um acordo para a cedência do seminário ao Estado, que portanto, o Estado pagaria na altura 50 contos mensais, que era muito dinheiro nessa altura, e que chegou até quase os dias de hoje. O Salto Treze, portanto, isto era conhecido como o Centro de Cultura Operária, CCO. Portanto, as pessoas, os padres do Pombal, que já vemos a seguir onde é que eles viviam, eram pessoas progressistas, eram padres progressistas, não radicais como depois quiseram fazer crer, eram homens que eram diplomatas e, portanto, não eram pessoas do radicalismo, mas que percebiam a situação do regime, do povo como estava, muitas vezes até eles contribuíram para as pessoas passarem a fome, porque havia fome antes do 25 de Abril. Conclusão, eles, de uma forma a ensinar, a educar as pessoas mais pobres, que não tinham tido hipótese de estudar e que eram mais ou menos evoluídos, eram aqueles que tinham apetência para o ensino, para a cultura, então eles abriram isto como centro de cultura operária e eles ministravam aqui aulas, depois os alunos iam ao liceu ou à escola industrial fazer exames. Portanto, isto foi isto já antes do 25 de Abril, portanto foi das instituições, entre aspas, que mais contribuiu para, portanto, promover cultura política aos jovens, embora sempre dentro dos parâmetros possibilitados que o regime deixava. Mas foi uma instituição muito importante, porque eu conheço muita gente que até se formou mais tarde e que estudou aqui, começou por estudar aqui. Portanto, e tiveram mais ou menos algumas noções políticas quando se dá o 25 de Abril, porque tinham estado aqui nestas aulas com os padres do Pombal. Só para percebermos, este grupo de padres era um grupo de quantos padres, sensivelmente? Eram essencialmente 3, que viviam juntos, portanto eles viviam ali no Pombal, por isso foram conhecidos como os padres do Pombal. Eles uns davam aulas aqui na escola Bartolomeu, aliás no seminário, na altura do seminário, e outros davam aulas na escola industrial, e aliás o Lino foi meu professor na escola industrial, e não sei se o Padre Cruz deu na Jaime Luís, isso não tenho a certeza, mas sei que eles davam aulas também nas escolas públicas. Não? Os padres do Pombal eram 3 padres, essencialmente, era o Padre Rufino, o Padre Lino e o Padre João da Cruz. O cérebro deles era o João da Cruz. O Padre Lino era professor na escola industrial, ele foi meu professor de religião e moral, conheci-o muito bem. O Padre Rufino era um homem dedicado à música, morreu há relativamente pouco tempo. O Padre Cruz foi vítima de um atentado bombista pela parte da Flama, decepcionou-se com a madeira e foi viver para o continente. Creio que vivem na zona de Almada. Eles são os responsáveis por ensinar algumas ideias políticas antes do 25 de Abril, portanto, aqueles que tinham já uma consciência política quando se dá o golpe, não é? Embora, como sabe, quando se dá o golpe de Estado em 25 de Abril, portanto, esses reflexos só chegam à Madeira 6 dias depois, portanto, a 1 de maio. Entretanto, não se passava nada, portanto, nem em termos políticos se passou rigorosamente nada. A única coisa que nós tínhamos aqui era os prisioneiros políticos, que eram o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e o Presidente da República, o Américo Tomás, e 2 ministros. Número 27, porque as pessoas, em vez de dizerem que vinham para a JOC ou para a Ação Católica, diziam vamos ao 27, como há bocadinho falamos no 13. Portanto, isso era uma forma também de afastar as ideias, portanto, subversivas, que o apito podia eventualmente estar em cima e não gostava portanto, eles não gostavam de ser apanhados, como é óbvio. Aqui funcionava a Ação Católica e a JOC. A Ação Católica era uma coisa católica, religiosa entre aspas, não é? Mais dos católicos, portanto promovia
a religião católica e também educava as pessoas. Portanto, as pessoas que depois do seu trabalho vinham aqui, falavam com os padres, portanto havia muito padre progressista, portanto eles, embora não estivessem muito em desacordo com o regime, mas estavam essencialmente em desacordo com a guerra colonial. Portanto, o objetivo deles era que acabasse a guerra, porque, como sabe, os católicos são contra a guerra, não é? E, inclusivamente, havia coisas que se fazia aqui, já abertamente, tem a ver um pouco com aquela ideia de que antes do 25 de Abril não se podia fazer nada, não se podia fazer isto. Às vezes a gente pensa que estava a viver num país diferente, não é? Porque se sabia que fazia, não é? E um dos exemplos é aqui a Ação Católica. A Ação Católica tinha uma abertura muito grande e isto era permitido pelas cúpulas da Diocese. Se pensarmos um pouco em relação àquilo que nós temos hoje, portanto, podemos ir ao poema do Fernando Pessoa, que já é dos anos 20 do século XX, que diz que falta cumprir Portugal. Portanto, o poema da mensagem que fala do infante do Henrique, no fundo, ainda falta cumprir Portugal. Depois deste tempo todo, acabamos pensando nisso, não é? Portanto, há uma certa desilusão nestes 50 anos dos destinos que a política tomou. Portanto, o rumo da política caracterizou-se essencialmente por dois partidos a se revezarem no governo, portanto, quase como o rotativismo do liberal, não é? Um pouco parecido, e que, portanto, levou de facto a que o povo se desiludisse.